Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. A elaboração de um orçamento suplementar deve prever verbas para a introdução de novas políticas que vão de encontro a novos paradigmas. Deve refletir a intenção clara em estabelecer novos planos, novas estratégias e novas metas. Deve refletir o conhecimento e o estudo que o surgimento de novos fenómenos trouxeram. Deve refletir ponderação e vontade em iniciar novos processos de construção socioeconómica que tenham os seus pilares assentes nas nossas potencialidades enquanto região. Deveria surgir perante uma ampla e rigorosa análise SWOT, onde esmiuçasse, por um lado, as nossas forças e oportunidades e, por outro, as nossas fraquezas e ameaças. Deveria ser resultado de um consenso entre todas as forças políticas, parceiros sociais e sociedade civil, um documento que reunisse o contributo de todos e que almejasse o traçar de um novo percurso para a região. Perante o contexto socioeconómico vivido e face à necessidade de adoção de políticas de emergência que definam o rumo que queremos para a região autónoma da Madeira, o Grupo Parlamentar do PS Madeira esperava que fossem definidas também medidas concretas para a redução da acentuada discriminação regional existente. Concordamos que os apoios e as ajudas são, nesta fase, importantes, mas a ação do Governo terá de passar pelo investimento público e pelo incentivo do investimento privado, criando mecanismos que privilegiem e favoreçam a criação de emprego através da inovação e do empreendedorismo, sob o risco de criar um estado de subsídio de dependência e do consequente aumento do número de pessoas em risco de pobreza. Diversas vezes temos alertado nesta Casa para a necessidade da implementação de o tal ambicioso plano de ação que visa uma verdadeira coesão territorial, sendo nesta fase pós-pandémica a sua concretização ainda mais urgente. As pessoas não precisam apenas de subsídios, as pessoas precisam de emprego. No Norte precisamos de políticas concretas para a fixação de pessoas e criação de emprego. Precisamos de investimento público que gere emprego. Precisamos de medidas efetivas de discriminação positiva que incentivem a criação do próprio emprego. Precisamos de uma aposta clara na educação formal, na educação de adultos. Precisamos de reforço e apoio direto aos agricultores, criando canais curtos de comercialização e escoamento. Precisamos de uma profunda alteração no sistema de transportes públicos. Quero aproveitar a oportunidade para deixar aqui 2 alertas. Não sei quem me poderá responder, mas depois decidirão. A necessidade, em primeiro lugar, a necessidade de reforçar os recursos humanos no Instituto do Emprego da Madeira. Porque como é que é possível que nesta fase, com o nível de desemprego existente, tenhamos prazos médios de análise de candidaturas a programas de emprego que rondam os 60 dias? E temos de ter a noção que nós temos ainda empresas a trabalhar e que necessitam de mão de obra e que neste momento tem que ser agilizado. Outra situação que eu julgo que é importante e que deve-se deixar aqui o alerta é rever urgentemente a Portaria 233/2016, que um dos seus grandes objetivos é promover as zonas rurais, que em termos de apoio apresenta na sua taxa base um diferencial de 15% entre alguns concelhos da região. Vou dar um exemplo. Se um empresário ao abrigo desta portaria investir em Câmara de Lobos 100 mil euros, pode ter um apoio até 55%, ou seja, 55 mil euros. No entanto, se o mesmo empresário realizar o mesmo investimento em Santana, Sofocente ou Porto Muniz, o apoio atinge no máximo apenas os 40%, ou seja, menos 15%. Peço conclua, menos 15 mil euros, já concluo. Como é possível esta discriminação? É que o nível de apoio para os concelhos virados a norte, aqui neste caso, e isto está legislado, nem é igual aos restantes, é mesmo inferior em 15%. Muito obrigado.